Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui a convite da União Espírita Cristã de Vila Velha, no Espírito Santo, que me convidou para falar um pouquinho sobre a Marcha do Progresso. E para dar início à nossa reunião, vamos fazer uma leitura preparatória do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 75. Murmurações. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Palavras de Paulo, da Epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. É hábito antigo da leviandade procurar a ingratidão na miséria moral, o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam almas neste mundo para organizar as palestras da sombra na qual o bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia. Quando alguém comece a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame, de modo a verificar se não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Os que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas, certamente não poderão cultivar ensejo a reclamações. É indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas, porque, de maneira geral, sua influência perniciosa invade quase todos os lugares de luta do planeta. É fácil identificá-los. Para eles, tudo está errado. Nada serve. Não se deve esperar algo de melhor em coisa alguma. Seu verbo é irritação permanente. Suas observações são injustas e desanimam. Lutemos, quanto estiver em nossas forças, contra essas humilhantes atitudes mentais. Confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Então vamos agora elevar nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai, que possamos, neste momento, refletir sobre um tema tão importante, que é a lei de progresso. Durante este período tão delicado que a humanidade está passando, da pandemia da Covid-19, que possamos ser abraçados pelas palavras consoladoras da doutrina espírita e que tenhamos nossos corações e nossas mentes acalmadas pelos ensinamentos do Cristo. Que assim seja. É um prazer enorme estar aqui para conversar com vocês sobre a Marcha do Progresso. Mas antes da gente entrar propriamente no tema, a gente precisa entender que título é esse, que tema é esse, a Marcha do Progresso. Então vamos pegar este título e vamos dividi-lo. Nós temos a marcha e do progresso. Vamos entender essas duas palavrinhas, marcha e progresso. Primeiro, marcha. O que é marcha? De acordo com o dicionário, marcha é um conjunto de movimentos mais ou menos rítmicos dos membros inferiores que promovem a deslocação do indivíduo. O que isso quer dizer? Ou seja, marcha é quando tem um movimento mais ou menos rítmico, com certa uniformidade, um ritmo, e dos meus membros inferiores, ou seja, minhas pernas. Quando eu ando em um determinado ritmo e promove um deslocamento desse indivíduo. Não fala necessariamente para onde é esse deslocamento, mas qualquer deslocamento rítmico que eu faço com as minhas pernas é uma marcha. E progresso? Novamente, de acordo com o dicionário, progresso diz que é movimento para frente, modificação para melhor, ou então desenvolvimento. Então, marcha do progresso seria aquele movimento rítmico que eu ando, que eu faço com os meus membros inferiores, as pernas, para frente, para uma posição melhor do que uma posição que eu estou agora. Uma marcha que promova o desenvolvimento. Então é isso que a gente vai conversar aqui hoje, essa marcha do progresso.
esse caminhar da nossa evolução que a gente vai conversar aqui hoje. Tudo bem? E para isso, não tem como a gente fugir da obra básica. Então vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, mais especificamente na parte terceira do Livro dos Espíritos, no capítulo 8, que Kardec dedica a essa parte, esse capítulo do Livro dos Espíritos, para falar sobre a lei de progresso, okay? Que é uma das leis naturais, uma das leis divinas que o Espiritismo apresenta para a gente. Vamos começar pela questão 778. Kardec perguntou para os espíritos: pode o homem retrogradar para o estado de natureza? Ou seja, pode o homem voltar atrás no seu progresso que ele já fez até este momento? Pode voltar na sua evolução? Essa é a pergunta de Kardec. Os espíritos são claros. Opa! Os espíritos responderam o seguinte: a resposta é grande, a gente vai analisar uma parte agora e outra parte em outro determinado momento. Mas o começo da resposta dos espíritos diz que não. O homem tem que progredir incessantemente, sem parar. E não pode volver ao estado de infância. Não tem como ele voltar atrás na sua evolução que ele já obteve até agora. Então, a lei de progresso ela é constante e incessante. E não tem como a gente voltar atrás. A gente não tem como voltar o que a gente já conquistou na nossa evolução. Os espíritos continuam dizendo que, desde que progride, é porque Deus assim o quer. Tudo na natureza acontece só porque Deus assim o quer, inclusive a nossa evolução. Pensar que possa retrogradar a sua primitiva condição fora negar a lei do progresso. E então não tem volta atrás, tá, gente? É só daqui para frente. Lógico, a gente já começou bem atrás, a gente já evoluiu bastante até chegar onde a gente está agora, mas daqui é para frente, a gente não volta. Só que, como então entender, já que a gente não volta atrás, como entender essas várias crises que a gente tem, que a gente passa na nossa sociedade? Seja uma crise econômica, seja uma crise política, seja uma crise social, seja uma crise de recursos naturais, crise hídrica, por exemplo, crise na educação, crise na saúde, que a gente mais está vivendo agora, crise dos direitos humanos. É crise para tudo quanto é lado. É crise ambiental, é crise social, é crise espiritual, é crise familiar, é crise nacional. E perante tanta crise que a gente passa, como enxergar o progresso? Então, Perdão, gente, eu falei que a resposta anterior, que eu ia dividir em partes, mas essa aqui é 784, que eu vou analisar uma parte agora e outra parte depois. Perdão. Então, questão 784, do Livro dos Espíritos. Kardec faz exatamente essa pergunta que está nos martelando aqui agora para os espíritos. Questão 784, Kardec pergunta: bastante grande é a perversidade do homem. Ponto. Isso foi uma afirmativa. Kardec afirmou isso. E logo em seguida vem a pergunta: não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Ou seja, Kardec reconhece, no começo da questão 784, ele reconhece, ele afirma que bastante grande é a perversidade do homem. Então, ele pergunta para os espíritos: será que tudo bem? Pelo menos do ponto de vista moral, será que não pode haver esse retrocesso? Porque parece, né, que tem, o que a gente vê. Aí sim que os espíritos respondem, a resposta é grande, a gente vai na primeira uma parte, depois outra. Primeira parte da resposta dos espíritos. Enganaste. Ou seja, a gente está enganado. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta. Ou seja, os espíritos são claros dizendo que a gente não está observando direito. A nossa visão, a forma com que a gente está enxergando a situação, ela não está correta. Porque nós estamos chegando a uma conclusão equivocada se nós estamos achando que, pelo menos do ponto de vista moral, o homem retrograda, ele volta atrás na evolução. E isso não acontece.
Ok? Então os espíritos são claros, você está enganado, nós estamos enganados. Então nós precisamos enxergar de uma forma diferente, eu preciso observar de uma forma diferente o conjunto das coisas. Não é só uma única coisa também, não, é o conjunto. Como entender isso? Né? Então, para isso, a gente entender que forma enxergar este conjunto, essas crises que estamos passando, nós precisamos entender o que são essas crises. Para a gente poder começar a pensar em mudar esse nosso ponto de vista. Então, o que vem a ser as crises? Para isso, vamos recorrer ao livro de Joana de Ângeles, Psicografia do Divaldo, intitulado Encontro com a Paz e a Saúde, mais especificamente no capítulo 2. Neste capítulo, a mentora ela faz uma explicação do que vem a ser crise. E ela diz o seguinte: o vocábulo crise provém do sânscrito kri ou kir, significando desembaraçar ou purificar, dando origem às palavras acrisolar, crisol. Então, crise, a palavra crise, ela vem de uma origem que representa a purificação, o desembaraçar. Então, tinha algo embaraçado, eu estou desembaraçando, ou seja, eu estou purificando, tornando alguma coisa pura. Não estava pura, estava impura, eu torno pura. E a mentora continua dizendo: desse modo, uma crise pode ser considerada como um crisol, uma substância química que depura das gangas das impurezas o ouro e outros metais preciosos, quando levados às caldeiras nas quais são derretidos. Então, no processo de manipulação e produção de joias e outros materiais preciosos, como ouro, diamante e outras coisas, diamante não, perdão, o ouro, outros metais preciosos, existe um processo de purificação desses metais, que é utilizado uma substância química, o crisol, para poder retirar as impurezas desse metal precioso. Vamos colocar o exemplo do ouro. Né? Na, 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 na fabricação, né, do ouro, então tem essa etapa de purificação para então ser manipulado e produzido os produtos à base de ouro. E o crisol é essa substância que purifica o metal precioso. Então, a crise seria esse crisol, essa substância química que agiria em um determinado material para poder purificar este material, retirar as suas impurezas. Então, pensando na crise, e nós como sendo esse material precioso que está impuro, as crises vêm justamente como essa substância química para ajudar na nossa purificação. Essa é a definição que Joana de Ângeles traz para a gente. Isso mesmo. E a mentora avança dizendo o seguinte: necessidade sociológica e psicológica que faculta melhor aproveitamento das oportunidades existentes, ensejando a coragem para serem realizadas mudanças de paradigmas, assim como de condutas, sempre objetivando resultados mais saudáveis e práticos. Espera lá. Então a mentora começa falando, logo na primeira frase, que as crises são uma necessidade para a sociedade, uma necessidade sociológica e uma necessidade psicológica para a nossa mente, para nós. E por que isso? Porque vai facultar, vai favorecer que hajam mudanças de paradigmas, de crenças, assim como de condutas, de hábitos. Então, vejam que as crises, elas vêm como essa oportunidade de purificação, de melhoria para a sociedade e para nós, para que nós, enquanto indivíduo, e nós, enquanto sociedade, mudemos crenças e mudemos hábitos. É um convite bem ousado, né? A crise traz para a gente. Mas, e mudança para melhor, para hábitos e crenças mais saudáveis e práticas. Okay? Então, estamos vivenciando uma epidemia. Uma epidemia, não, perdão, uma pandemia, uma epidemia mundial, né, em todos os países.
E assim como outras epidemias, outras doenças que impactaram a humanidade, essa e outras, né, favoreceram avanços na medicina, avanços, a, avanços intelectuais para a humanidade, como, por exemplo, o desenvolvimento da medicina, desenvolvimento de vacinas, de medicamentos. Então, o que inicialmente a gente não consegue ter uma explicação do porquê acontece, quando a gente amplia o nosso olhar e vê o conjunto geral de tudo, realmente a gente vê que tem algumas consequências que a gente pode aproveitar, pode tirar proveito dela. E, por exemplo, temos um exemplo, há alguns anos atrás, houve um terremoto seguido de tsunami e acidente nuclear lá no Japão, e houve uma destruição muito grande de várias estradas, prédios japoneses. Só que é interessante que em pouquíssimo tempo, no caso tem a imagem que vocês estão vendo, em 6 dias após o terremoto, as estradas já estavam construídas. Né? Como exemplo de resiliência, tem destacar também um exemplo de resiliência, né, nos japoneses perante a adversidade. Mas por que isso aconteceu? Porque perante todas as adversidades que tem na região onde o Japão se localiza, que é uma região de instabilidade tectônica, que tem muitos terremotos, graças a esses vários terremotos, eles conseguiram desenvolver a engenharia civil deles ao ponto de construir, ter recursos e técnicas e conhecimento para poder reconstruir rapidamente a, as estradas, né? Por causa da tragédia. Então, voltando para o Livro dos Espíritos, questão 728, agora na capítulo da Lei de Destruição, só para fazer uma revisão importante aqui para a gente, os Espíritos nos ensinam que é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque isso que chamais destruição não é mais que transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então, as crises que a gente está acostumado, elas são acompanhadas de muita destruição. A gente enxerga a destruição. E Kardec, na questão 728, ao perguntar se a destruição é parte da natureza, faz parte da natureza, os espíritos dão essa resposta dizendo que sim, né? E que, novamente, o nosso modo de ver é que está equivocado, porque a gente vê destruição, mas os espíritos veem transformação. Então fica aí o convite novamente para a gente aprender a mudar o nosso ponto de vista, para poder enxergar de outra forma o conjunto, essas crises que estão acontecendo. Novamente um convite para a mudança de ponto de vista. Porque essas transformações geradas pelas crises, ela vem para o melhoramento e para a renovação dos seres vivos. Então, voltando aos ensinamentos da mentora Joana de Ângeles, no livro Encontro com a Paz e a Saúde, ela continua dizendo que, da mesma forma como a crise se apresenta em caráter de falta, de luta, de transformação, também propicia novos rumos, conceituações compatíveis com as épocas e suas estruturas éticas, morais e sociais. O tempo está passando. A humanidade está evoluindo, a inteligência está progredindo, a gente vive uma evolução intelectual que a gente não dá conta de acompanhar. Tamanha é. Então, as estruturas éticas, morais e sociais, elas precisam acompanhar essa evolução da humanidade. Daí a necessidade das crises para justamente abrir nossos olhos e dizer: meu filho, você precisa mudar também. Mudar não apenas a inteligência, que já está lá na frente, mas mudar também seus comportamentos, seus hábitos, suas crenças, para se tornar mais compatíveis com os novos tempos. Vide, por exemplo, o exemplo da Revolução Francesa, né, que o caos que se transformou no ideal de igualdade, liberdade e fraternidade.
e que esse ideal triplo é utilizado até hoje e foi utilizado para a elaboração da Constituição Federal de inúmeros países, inclusive do nosso, do Brasil. Né? E é isso, então, o do caos que gerou, né, essa crença, né, esse ideal da igualdade, liberdade e fraternidade. E como exemplo de mudança de crença muito forte e que o codificador nos convida a fazer, na Revista Espírita do mês de janeiro do ano de 1866, mais especificamente no primeiro artigo desse mês, ele nos faz um convite muito interessante para uma reflexão que hoje em dia não, é até absurda pensar que precisa fazer uma reflexão dessas. Mas na época de Kardec não era absurda, infelizmente, fazer essa reflexão. Na verdade, era necessária fazer essa reflexão, devido a um preconceito absurdo que que perdurou na humanidade durante séculos. Então Kardec começa o artigo perguntando: as mulheres têm uma alma? Sabe-se que a coisa não foi sempre tida por certa, visto que a mulher, ao longo da história humana, foi reconhecida como instrumento de prazeres do homem e foi inferiorizada por causa disso. E desse preconceito nasceu a sua inferioridade legal, que não foi ainda apagada de nossos códigos, das nossas leis, no caso na época de Kardec, em 1866. Nas leis de muitos países hoje em dia, essa diferença já foi retirada. Infelizmente, ainda tem países que essa diferença ainda persiste. Mas o interessante é a reflexão que Kardec convida a gente a fazer. Ele pergunta o seguinte: por muito tempo, elas, mulheres, aceitaram essa escravização como uma coisa natural. Tanto é poderoso o império do hábito. Aí a gente para e pensa em todas as nossas crenças, os nossos hábitos, e a gente simplesmente repete, reproduz ao longo da nossa vida. Porque nós estamos imersos em uma cultura, em uma sociedade que possui uma cultura, e nós somos bombardeados por informações o tempo todo. E nós, ao longo do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento, a gente é envolto por essas crenças, por essa cultura, e ela vai moldando, de certa forma, os nossos hábitos e as nossas crenças. E muitos hábitos nossos, nós simplesmente reproduzimos, seja por influência da cultura dessa época, seja por influência de hábitos que nós já viemos reproduzindo há séculos, por causa da reencarnação. E esse artigo é muito interessante, são 5 páginas. Kardec ele vem justamente, esse trecho que eu li foi só o primeiro parágrafo. Kardec vem justamente desconstruir este preconceito da inferioridade da mulher perante o homem. E ele fica o convite para a leitura, né, novamente, Revista Espírita, de 1866, mês de janeiro, né, o primeiro artigo. E eu vou ler agora só o final, o último parágrafo, para vocês verem como que Kardec encerra este parágrafo, este artigo. Kardec diz o seguinte: com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa. Não é mais uma concessão da força-fraqueza. É um direito fundado sobre as próprias leis da natureza. Fazendo reconhecer estas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, como abre a da igualdade e da fraternidade. Então vejam o convite que Kardec fez para a gente. Kardec, século XIX, Europa, machismo de todos os lados, e Kardec nos convida, vamos refletir isso, precisamos mudar. Essas condutas, esses hábitos não estão adequados. Não estão adequados em consonância com os ensinamentos espíritas. Porque o que deveria existir é uma igualdade, e não uma desigualdade entre os gêneros. Então vejam que Kardec faz um convite para a gente mudar não apenas crenças, mas hábitos também. Nesse caso, em relação à questão de gênero, dos gêneros, da igualdade de gênero. Mas hoje, se nós estamos vivenciando todas essas crises, nós precisamos ampliar essa visão, como os espíritos e a própria Joana de Ângeles nos convida a nos adaptarmos aos novos tempos. Que hábitos, que crenças eu preciso mudar
para me adaptar aos novos tempos. Lembrando que essa adaptação não é porque é apenas, é novo tempo, eu preciso me adaptar ao novo tempo. Não, eu preciso melhorar. A crise nos convida ao melhoramento, à evolução. Então, que crenças e que hábitos que eu tenho, que eu acho que são bons, são maravilhosos, que eu venho reproduzindo ao longo da minha vida, mas na verdade eles não são bons. Eles precisam mudar. É um convite ousado, eu falei para vocês, mas é um convite necessário e que precisamos realizar. Precisamos aceitar este convite. Então, voltamos a questionar qual o objetivo da crise. Então, voltamos ao Livro dos Espíritos, questão 783. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Então, nós sabemos, né, aprendemos com a doutrina espírita, que nós, espíritos, evoluímos. Mas e a humanidade como um todo? Ela também progride? Também sempre de forma progressiva e lenta? E os espíritos nos falam que há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas, que é que é o constante, né? Que é o cotidiano que acontece. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Então vejam o que os Espíritos estão falando aqui. Eles estão falando que Deus, enquanto Pai amoroso e caridoso, sempre cuidando dos seus filhos, ele vê, os meus filhos estão caminhando direitinho no seu progresso, tá ótimo, beleza, segue a força das coisas, está ótimo. Mas ele, ao olhar para os seus filhos queridos e ver que eles estão parados, não estão evoluindo como deveriam. Então, como pai amoroso, ele fala, meus filhos, ele vai dar um empurrãozinho, vamos andar na nossa jornada evolutiva, vai um pouquinho para frente, tá demorando, vai. Então ele dá aquele empurrãozinho básico para poder estimular que a gente ande. Eis as crises. As crises são esses empurrãozinhos de Deus para a gente seguir na nossa evolução, para a gente acordar e progredir. Em 2017, no Encontro de Mocidades Espíritas de Vitória, nós trabalhamos esse tema com jovens e nós fizemos uma analogia bem interessante com eles. Criamos 2 perfis de evolução, né, para eles escolherem qual que eles gostariam de servir. Tinha o perfil do servo e tinha o perfil da rocha. O servo, ao ouvir o estalar de um galho, ele já... Opa, peraí, não, preciso sair correndo. O outro perfil é o da rocha, que pode vir um monte de gente empurrar e ela não sai do caminho. É necessário uma dinamite para ela se mover. Qual perfil a gente quer seguir? A gente quer aquele perfil que apenas com instalar na nossa vida já nos acorda, peraí, eu preciso mudar, eu preciso sair de onde eu estou para ir para frente. Ou então eu preciso de uma dinamite na minha vida para poder ir para frente. Né? Qual perfil a gente quer escolher? Cabe a nós reconhecer os sinais divinos que nos são bombardeados todos os dias para enxergar se eu quero evoluir pelo amor ou pela dor. Retornando então ao livro Encontro com a Paz da Saúde, da Joana de Ângeles, a mentora vai dizer o seguinte: todo o processo de evolução, nos mais variados aspectos, experimenta periodicamente crises resultantes de avaliações que examinam os métodos comportamentais utilizados, abrindo espaço para novos investimentos, para experimentos outros ainda não tentados. Então, nós precisamos entender que a crise, ela nos oferece novas possibilidades. Então, eu estou passando por uma crise. Significa que eu preciso ser paciente para poder esperar a vida antiga voltar. Não. A vida antiga ficou para trás. Esquece a vida antiga. A crise vem para dizer para a gente, esquece a vida antiga. Existem novas possibilidades. Novas possibilidades. Vamos aprender? Vamos mudar? Então precisamos mudar métodos comportamentais, ou seja, hábitos, e abrir espaço para novos investimentos. Nós precisamos mudar. Então, se a crise tem por objetivo a melhoria e a transformação,
Qual é o nosso papel diante dela? O que a gente então deve fazer perante essa oportunidade, que é a crise? Então, Joana de Ângeles nos ensina que perante a crise, em toda parte, no universo, existe um sentido de cooperação e não de competição. Enquanto as criaturas humanas combatem-se, dominadas pelos interesses escusos em que se apoiam. É um belo de puxão de orelha que a mentora dá na gente, não é mesmo? Porque se a gente olhar para os nossos comportamentos, para a nossa sociedade, é competição para tudo quanto é lado. Seja competição esportiva, seja competição profissional, até educacional. O nosso sistema educacional é baseado na competição. É competição para tudo quanto é lado. E a mentora é clara que o universo se baseia na cooperação e não na competição. Então, só aí a gente já consegue observar que a gente precisa mudar muita coisa. Muita coisa mesmo. A mentora continua dizendo o seguinte: a sociedade é um todo que deveria ser harmônico, mas os preconceitos nascidos no egoísmo e na prepotência dividiram-na em grupos étnicos, sociais, raciais, culturais, comportamentais, religiosos, de onde se destacaram inumeráveis subgrupos, sempre divisórios no que deveria ser unidade. Nós ainda não conseguimos nos enxergar como família universal. Isso é fato. É mais fácil a gente enxergar motivos para nos afastar de quem é diferente da gente do que para se aproximar. Pelo menos a nossa conduta atual é essa. E então a nossa sociedade está repleta de muros. A gente, por qualquer motivozinho, a gente já ergue um muro em relação ao nosso próximo. Seja pelos diversos motivos que a mentora falou aqui, seja pela cor da nossa pele, seja por causa da nossa orientação sexual que é diferente, seja da nossa identidade de gênero, seja do nosso gênero que é diferente, seja da nossa cultura que é diferente, do time que a gente torce que é diferente, do país que a gente vive é diferente, da cidade que eu moro é diferente. Então a gente arranja motivo para poder erguer muros. Mas a gente tem dificuldade para reconhecer os motivos para poder derrubar esses muros e criar pontes. Só que o convite da espiritualidade não é para erguer muros, é para construirmos pontes. E a gente não está reconhecendo esses convites da espiritualidade. A mentora Joana de Ângeles continua dizendo que os preconceitos são frutos espúrios da crise moral que atormenta o indivíduo insatisfeito com a própria conduta, exigindo privilégios para si, em face da insegurança psicológica no trato relacional com o seu próximo. Vamos entender o que a mentora disse aqui. Então, os preconceitos que nós temos, a dificuldade que a gente tem em entender ou conviver ou se relacionar com a diferença do próximo, surge da insatisfação de nós para conosco mesmo. Duro isso, né? Porque preconceitos todos nós temos e aos montes. Ou seja, nós estamos muito insatisfeitos conosco mesmo. E nós precisamos aprender a mudar isso. Ou seja, nós precisamos aprender a ter um olhar mais carinhoso e amoroso para com a nossa individualidade. Nós somos diferentes dos outros. Sim, é verdade. Nós somos únicos no universo. Cada espírito é único. E ótimo, tudo bem, maravilhoso. Porque cada espírito tem uma parte que ele toca na obra da criação, como os espíritos nos ensinam na questão 132 do Livro dos Espíritos. Todos nós somos co-criadores do universo. E o universo espera a contribuição de cada um de nós, da nossa individualidade. Só que muitas vezes nós não estamos satisfeitos com a nossa individualidade. E acabamos refletindo essa insatisfação no próximo. E acabamos erguendo muros. Só que o convite da espiritualidade, gente, chega de muros. Não queremos mais muros. Precisamos começar a erguer pontes para poder nos unir. A mentora ainda continua dizendo: esse comportamento tem levado a humanidade à autodestruição, porque os grupos antagônicos reagem uns contra os outros, tornando as crises existenciais verdadeiras guerras. Então tá lá, eu estou me separando em grupos.
Sendo que cada grupo ainda se subdivide em grupos menores, em subgrupos. E essa divisão não para, é incrível, essa divisão só aumenta. E, obviamente, se eu tenho um muro me erguendo do próximo, eu não consigo conviver com ele. Eu não consigo enxergar a beleza na existência da diferença do meu próximo. Então eu não consigo aprender com ele, eu não consigo conviver com ele. Então, o que vai acontecer? Vai ter o conflito. E vão surgir as guerras e todas as tragédias, crises que a gente tem. Então, chegamos aí nas crises. Estamos nas crises porque não estamos sabendo amar. Simplesmente isso. Não estamos sabendo amar a natureza diversa como ela é. Né? E, por causa disso, nós ficamos estagnados. Então precisamos de um empurrão para dizer, ó, meu filho, anda, muda o seu modo de ser, muda o seu modo de pensar, muda o seu modo de interagir com o mundo e com o universo. Então a mentora fala, torna-se inevitável uma reação de lógica e de compreensão. Ou todos se unem em benefício do ideal comum, ou todos são arrastados pelo caudal da loucura. Então, gente, não tem jeito. O universo se baseia no amor. Se eu teimo em odiar, em repulsar o próximo, eu vou enlouquecer. Não tem como, porque eu estou indo contra a ordem universal, que é o amor. Então, as crises vêm para acordar a gente, para despertar a gente. Meu filho, sai desse caminho do ódio e vá para o caminho do amor. É isso que as crises nos convidam a fazer. E já que precisamos mudar os nossos pensamentos, é uma dos convites à mudança, vamos entender o que é o pensamento, como ele funciona e quais as consequências dele. E para isso vamos recorrer ao livro Instruções Psicofônicas, Psicografia do Francisco Cândido Xavier, por Espíritos Diversos. Mais especificamente no capítulo 41. Este capítulo ele tem como autor espiritual o Aulus, que é o mentor espiritual de André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade. Tá? E o instrutor Aulus, ele nos ensina o seguinte em relação ao pensamento. Ele fala o seguinte, em verdade, o pensamento é a causa da ação. Mas o sentimento é o molde vibrátil em que o pensamento e a causa se formam. Então vamos lá, eu preciso mudar, a crise me convida a mudar as minhas ações, os meus hábitos e minhas crenças, né, o meu pensamento. Só o pensamento, como o Aulus nos informa, ele origina a minha ação, o que as minhas mãos fazem, a minha ação. Então, para mudar a minha ação, eu preciso mudar o pensamento. Só que o meu pensamento é uma consequência do meu sentimento. O que modela e molda que modela o meu pensamento é o meu sentimento. Então, para mudar o meu pensamento, eu preciso mudar meu sentimento. Então, aí a gente vê que a reforma é mais íntima do que parece. Né? Do que realmente parece. O mentor Aulus continua dizendo: o sentimento elevado gera o pensamento elevado. E o pensamento elevado garante a elevação da existência. Então eu preciso olhar para os meus sentimentos que não estão elevados, ou seja, se eu estou vivendo nesse planeta porque eu não estou numa condição evolutiva muito boa ainda, né? Tem muito a evoluir, ou seja, meu sentimento não está tão elevado assim ainda, eu preciso mudar meu sentimento. E uma vez que se eu elevo o meu sentimento, eu vou elevar também o meu pensamento, e um pensamento elevado ele vai gerar ações elevadas, né, que vão elevar a minha existência. Então, mais uma vez, fica aí escancarado na nossa cara o convite para a nossa reforma íntima. Essa reforma que tem que começar lá no sentimento. Porque se eu ficar lutando contra o meu pensamento e deixar de lado o meu sentimento, não vai adiantar nada. O molde é um. Eu vou estar lutando apenas contra o produto, mas eu preciso mudar o molde. Então, é lá dentro de nós, na nossa essência espiritual, que eu preciso começar essa reforma íntima. No nosso sentimento. Ok, eu preciso então desenvolver sentimentos elevados.
Que sentimentos elevados são esses? Ora, Jesus deixou claro para a gente de legado, através do Sermão do Monte, o caminho, o norte que precisamos seguir para o desenvolvimento dos elementos, dos sentimentos elevados. Ao proferir o Sermão do Monte, ele começa o Sermão do Monte com as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças são justamente esses sentimentos elevados que nós precisamos desenvolver. Então Jesus começa: bem-aventurados os pobres de espírito, nos convidando aí à humildade. Bem-aventurados os aflitos, um convite à resignação. Bem-aventurados os mansos, um convite à paciência. Bem-aventurados têm fome e sede de justiça, um convite à busca pela justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, um convite à misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração. E bem-aventurados os pacificadores, um convite aí à paz e à pureza de sentimentos. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois está no caminho da justiça e serve de exemplo para o próximo. Então, esses são os convites, esses são os sentimentos elevados que a gente deve desenvolver. E uma vez desenvolvendo esses sentimentos elevados, nossos pensamentos se tornarão elevados. E uma vez pensamentos elevados, teremos ações elevadas. Ailton Paiva, no livro Espiritismo e Política, no capítulo 13, nos fala que o Espiritismo não cria a renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Então, o Espiritismo chegou na Terra, pronto, estamos evoluídos, a sociedade é outra. Não é assim que funciona, a gente tem que fazer a nossa parte. Nós temos um manual de instruções para poder seguir, mas a gente tem que colocar esse manual de instruções em prática. Não é? A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que se amadurecer enquanto humanidade. Então, voltando lá àquela questão que eu falei que eu do livro dos Espíritos, que eu dividi em duas partes, né? Da Lei de Progresso, questão 784, né? Que a gente precisava, que os Espíritos nos convidaram a enxergar o conjunto da obra de uma forma diferente, porque a gente estava enxergando que o homem, pelo menos do ponto de vista moral, ele voltava atrás na sua evolução e não progredia. A resposta completa é a seguinte: enganaste, como a gente já leu. Observa bem o conjunto, que agora a gente já tem uma nova visão do conjunto, o que é o conjunto, e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Por que é necessário? Porque a gente está seguindo o perfil da rocha. É necessário vir uma dinamite na nossa vida para deixar claro que a gente está errado. A gente precisa mudar. A gente precisa sair dessa zona de conforto que a gente está. E ao fazer esse movimento de sair dessa zona de conforto, a gente vai perceber que essa zona não era tão confortável assim. Era apenas uma ilusão. Que uma vez que eu saio dela, eu vejo que a próxima zona é muito mais confortável. E assim é a nossa evolução. A gente tem medo de falar porque de seguir ela porque a gente está tão bom aqui, mas não está bom. Eis a questão. Os espíritos deixam claros na lei de destruição que no capítulo da lei de destruição, né, do livro dos espíritos, que o sofrimento do homem surge por causa do conflito entre a nossa imperfeição, nosso orgulho e o egoísmo com as leis divinas, com as leis de Deus. Então, quanto mais atrás da minha evolução eu estou, maior é esse conflito. Então eu acho que eu estou confortável, mas na verdade eu estou em sofrimento. A gente está em sofrimento. E Deus, ao oferecer essas crises, é para dizer: meu filho, sai dessa posição de sofrimento que você está e anda. Porque ao andar, essa condição de sofrimento vai acabar. Tipo, eis a visão de pai amoroso que ele tem. Ele não está preocupado. Tá, tem muita gente morrendo, lógico, que é muito triste isso, mas Deus está preocupado com o filho, não com a roupa que ele está usando. A gente está acostumado a se preocupar demais
com essa roupa de carne que a gente usa na nossa encarnação. Deus está mais preocupado com nós enquanto espíritos. E se para isso nós precisamos das crises, para os espíritos evoluir nós precisamos das crises, então Deus oportuniza a gente com essas crises para dizer: meu filho, sai dessa situação que você está. É essa situação que está trazendo sofrimento para você. Sai daí, vai para frente, anda. E eis aí os ensinamentos espíritas para a gente. Então, qual o caminho seguir? Voltando ao livro de Instruções Psicofônicas, a orientação do Espírito Aulus, ele diz o seguinte: sentindo, modelamos a ideia. Pensando, criamos o destino. Atendamos à higiene mental. Entretanto, não nos esqueçamos de que a casa, por mais brilhante e por mais limpa, não viverá feliz sem alimento. E a bondade é o pão das almas. Então nós precisamos desse alimento das almas que é a bondade, é o amor. Então a gente precisa praticar essa bondade. Em razão disso, recomendou-nos o Divino Mestre, em sua lição imperecível, deixando para toda a humanidade, a toda a eternidade, o caminho seguro para a nossa felicidade. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Eis o caminho a seguir. Eis o norte que precisamos seguir para a nossa felicidade, para sermos felizes, para pararmos de sofrer com tudo, né? Para pararmos com o sofrimento. É a nossa ressintonização, a nossa sintonia, é nos ressintonizarmos com o amor, porque o universo é regido pelo amor. E nós sofremos quando nós não estamos sintonizados com esse amor, porque não é natural para a gente. O natural para a gente é o amor. Então, muito obrigado pela oportunidade de termos essa conversa, de termos esse diálogo. Obrigado novamente à União Espírita Cristã por ter possibilitado esse diálogo. Então, agora vou convidá-los para realizarmos uma prece final e nos despedirmos. Queridas irmãs, queridos irmãos, perante tão belos ensinamentos oferecidos a nós pela espiritualidade, que possamos enxergar os acontecimentos do dia a dia, esses convites de amor que Deus dá para a gente. Que possamos acolher estes convites, mudarmos os nossos sentimentos, mudarmos os nossos pensamentos e mudarmos as nossas ações. Que possamos todos estar sempre sintonizados com o bem maior. Que assim seja.